Um chorume que eu vou falar para vocês, hein, meus amigos, dá pena de ver. Eu acompanhei a entrevista, né, o debate entre Marco Antônio Villa e o Deltan Dallagnol. Gente, esses caras chegam a ficar cegos aí, porque o partido que ele sempre apoiou, Marco Antônio Villa, Reinaldo Azevedo, Vera Magalhães, sempre foram daquela ala, podemos dizer, mais ideológica do PSDB. E pasmem, né? Nós lá no passado nem enxergávamos isso, porque eles estavam combatendo o PT, né, daquela forma tão incisiva, e a gente acreditava que essas pessoas realmente não estavam preocupadas com o Brasil, era um texto, né, um pouco melhor do que outros jornalistas, então a gente imaginava, olha, está ao lado do povo brasileiro. Mas com essa, a gente pode dizer, né, esse momento aí que o Brasil atravessa politicamente, de uns anos para cá, tudo acabou sendo revelado. Agora o cara está tão desesperado em busca de holofotes, em busca de atenção, em busca de algum afago de Lula, que o cara está passando vexame, passando vergonha. As coisas mais bizarras acontecendo nesse país, mas para eles é só Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Falo aqui para vocês, tá? A gente, logicamente, fica indignado porque eles não trabalham com a verdade, eles trabalham com a manipulação, né? A manipulação escarada aí na cara do povo. E fica bem nítido aí para todo mundo ver. Olha só, a gente vê, isso aqui eles não falam nada, né? A Globo teve que noticiar isso. Nós vamos trazer muita notícia aqui, já vai compartilhando esse vídeo. O cara praticamente ali ali embaixo do Lula, vamos pôr assim para não dizer aí ao pé da letra, assim, ó, pelo amor de Deus, eu quero alguma coisinha, tá muito ruim aqui, eu não tenho mais aquela vida de luxo de antes, porque óbvio, o PSDB passava tudo que esses elementos queriam, quando eles governavam o estado, quando eles governavam cidades. Hoje a coisa está totalmente diferente. Essa notícia ontem aqui, ó, brasileiros estão comendo menos arroz com feijão. Especialistas alertam para cuidados com a saúde. Um país que tradicionalmente as pessoas sempre foram acostumadas a ter em suas mesas o arroz e o feijão, né, meus amigos? A maioria dos brasileiros, né, está comendo menos. Por quê? O arroz ficou mais caro, muito mais caro. Eles falam em taxa de inflação de 5%. Como? Se um saco de arroz que custava de 15, às vezes até 12 reais, 17 reais foi para 40, 35, 38. Como que essa inflação é de apenas 5%? O feijão a mesma coisa. Os outros produtos, carne então, um sonho impossível. A gente observa que petista, o Villa não passa de um petista alucinado. Eu estava acompanhando esse vídeo ontem, é o que se transformou esses personagens do passado. Vamos ver aqui, ó. E a respeito desse desvio do INSS, você acha o quê? Está sendo afetada? E muito. Muito mesmo. Aí quem está envolvido nisso merece o quê? Merece cadeia. Merece cadeia também, né? E se fosse Lula que tivesse envolvido? Aí, nós que é do lado dele, nós suporta, né? Nós ia suportar, porque quem é de um lado... Tem que aguentar, tem mesmo que ele faça o errado. Mas Lula é gente indo e votando. É verdade. A imprensa não passa disso. Mas se fosse Bolsonaro envolvido nesse escândalo todo, não, cadeia! Cadeia! Que era óbvio, né, meus amigos? Era o natural, né? Só que não foi o Bolsonaro. Toda a turma que roubou milhões de reais dos aposentados pertence à turma de Lula, né? Que sempre deram um maciço apoio a ele. Não, mas é o Lula, então deixa quieto,
né, vamos pegar e passar um paninho aqui gostoso, também não é bem assim, né, coitadinho, foi em nome do amor, tal. Foi revelado agora, olha só a barbaridade. Gente, até o filho do Lula está envolvido até o pescoço nesse escândalo do INSS. O filho do Lula, o Marcel Van Hatten, né, acabou desmascarando mais uma vez, né, ele que vem fazendo um maravilhoso trabalho, né, na Câmara dos Deputados, e eles vão partir para cima do filho do Lula. Olha só o vídeo. De 11 horas de reunião aqui da CPMI e do INSS, com o Careca, nós chegamos de novo a uma conclusão muito importante. Para roubar de aposentado é preciso ser frio mesmo, como a gente viu na postura do Careca do INSS, que disse que não tinha nada a ver com a coisa, que ele é um empresário de sucesso, um empreendedor, mas na verdade são CNPJs para lavar dinheiro, tanto aqueles dele como das pessoas que receberam propina para depois passar para quem? Certamente para políticos aí que estão começando a aparecer nesse esquema todo de roubo dos aposentados. Evair. Além do roubo dos aposentados, esse dinheiro foi esquentado em algum lugar. Possivelmente nós vamos desmascarar os maiores esquemas de lavagem de dinheiro desse país e, claro, acobertado por políticos importantes, né, com mandatos e que já tiveram mandato, e vamos chegar a uma figura central, que é o filho do presidente Lula, o tal do Lulinha, que enfim parece que nós vamos desmascarar a riqueza dele. São coisas muito importantes. Primeiro, os 100 anos colocados no sigilo da entrada do Careca aqui no Senado, para blindar senadores. Meu primeiro ato, assim que se instalou a CPI, foi entrar com o requerimento 989, pedindo que os 100 anos seja quebrado e pedindo explicações ao Senado e perguntando se o Careca já entrou no meu gabinete. Então, eu aguardo a resposta. Se ele já entrou no meu gabinete, por exclusão, acho que todo senador tinha que pedir. Se já entrou no seu gabinete, porque no final a gente descobre em que gabinete entrou. A gente sabe, né? A gente já sabe em que gabinete ele entrou e quem é coligado com ele. Mas uma coisa que fica para mim é a alegria de saber que não é a Polícia Federal gloriosa do Brasil que apodreceu. Não é ela, tão somente o Gestapo aí de Alexandre de Moraes, que parte da seriedade da Polícia Federal está preservada por essa investigação. Então, a minha crença é que nós teremos um relatório com provas materiais e o fato de ter ficado aqui 11 horas para ouvir o Frio Careca, que participa desse esquema como peça central de um assalto, os maiores assaltos da história do Brasil. Me parece até maior do que ter roubado fundo de pensão, ter roubado Petrobras, uma coisa louca. Lava Jato, roubar dinheiro de pessoas aposentadas e pensionistas. Absurdo, dois absurdos. Mas, graças a Deus, eu vou focar esse ponto. Nós temos a Polícia Federal, ainda a parte séria da Polícia Federal. Evair, Van Hatten, senador Magno Malta e alguns outros deputados e senadores estão, de fato, defendendo e investigando. Porém, infelizmente, alguns senadores e deputados federais estão protegendo pessoas igual o Careca do INSS. E estão protegendo muito. Uma das cenas mais bizarras a gente observou na CPMI, dessa sujeita aqui, lembra ela na CPMI da pandemia? Dava aqueles gritos, a irmã envolvida até o pescoço. Olha que fala que o coronel Gerson Gomes, os desdobramentos do absurdo ingresso de Flávio Dino no STF não foram ainda aquilatados. O Ministério da Pesca e Agricultura anunciou o cancelamento de 131.695 licenças de pesca em todo o Brasil. Olha a irmã dela aqui, ó, envolvida até o pescoço. E ela, né, uma das cenas mais pavorosas que a gente viu essa semana, comemorando, olha aqui, ó, comemorando porque um dos aliados dela não vai chegar em investigação. Pessoal aqui ainda perguntando, né, se o responsável por roubar aposentadorias de velhinhos foi o Bolsonaro e se a esquerda conta blindar políticos corruptos, e é quem realmente luta contra a corrupção, porque a base de Lula votou em peso contra o interrogatório do ex-sócio do Careca do INSS, que disse ter informações sobre o que aconteceu e está sofrendo ameaças de morte. Determino a Secretaria da Mesa que publique o resultado do painel. Itens 30... Essa que gritou, Lisiane Gama. Itens 32 e 30... Cara, é nojento isso, nojento isso. E veio esse pau d'água, passando pano para todos os abusos que acontecem do STF, de Inácio,
praticamente desesperado, completamente em desespero. Me deu um emprego, Lula, não estou aguentando mais, minhas dívidas estão altas. Vamos ver o áudio aqui. O Deltan amassou. Alguns falam do Deltan, que ele era contra o Bolsonaro e tal. Eu também fico muito chateado por tudo que o Deltan fez lá no passado, aquelas coisas que ele falava e tal. Mas se vocês perceberem, não estou passando pano para ele não, mas ele não é bolsonarista, mas ele vem defendendo muitas vezes o presidente Bolsonaro, nos últimos anos para cá. É importante o apoio, meus amigos. Vamos ver aqui, vai. Ele defendeu o Bolsonaro, falou que ele é democrata. Deixa eu concluir. Eu não estou dizendo... Eu não fiz salada nenhuma. É um argumento, tem um começo, meio e fim. Deixa eu concluir. Sim. O que você está defendendo é que por uma salada de um monte de coisa, você citou pandemia, não você há citou salada. Posição dele no exterior, você citou o que está acontecendo agora. Ele sempre fala conjunto de fatos históricos, senão o Vila fala, nunca leu o livro! Nunca leu o livro! O cara leu 1000 livros. Que conhecimento esse cara tem? É um baita de um idiota útil. Nos Estados Unidos, você citou um monte de coisa que não tem nada a ver com o processo. Que se associa. Aí você nega ou você passa pano pro fato de que não teve distribuição, você passa pano pro fato de que não foi foro competente, você passa pano pro fato de que não teve individualização de conduta, você passa pano pra um monte de coisa que a gente conversou aqui que não tem execução, e ainda assim você diz, o cara tem que estar na cadeia passando por cima de tudo. Isso me... Nessas horas eu chego à seguinte conclusão que eu estava pensando ontem. O PT, todo mundo sabe o que é o PT. Todo mundo sabe. Que é o criador do Foro de São Paulo, através de Inácio, todas aquelas figuras nefastas. Mas o PSDB, ninguém tinha essa ideia. Gente, eles são tão podres quanto o PT. Tão podres, é aquele teatro das tesouras. Tão podre. Se você observar, quem que era do PSDB que está fazendo todas essas maldades com o presidente Bolsonaro? Tirem suas próprias conclusões. Aqui, ele quis falar até do Pix do Nicolas, que era fake news o Pix do Nicolas. Todo o discurso petista. O Pix que vamos lá. O que o Nicolas estava tratando naquele momento não era se pode ou não Pix, se é bom ou é ruim Pix, não. O que ele estava tratando naquele momento é se o governo poderia acessar e analisar as operações de Pix de pequeno valor feito pelos brasileiros, branca de que era para arrecadação tributária. E ele fez um vídeo colocando fatos e expondo a opinião deles. Mais uma vez, se você for criminalizar isso, você acaba com o discurso... É uma mentira. Na o que o deputado, me desculpe, o que o deputado estava fazendo é uma mentira e, volto a dizer, quem não queria o Pix? O crime organizado, ele e o governo norte-americano, porque vocês sabem... O que tem a ver o Trump e o governo norte-americano com o Pix? Era óbvio que o Lula estava tentando trazer essa barbaridade aí para investigar a vida de absolutamente todo mundo, saber o quanto as pessoas estão gastando e quanto ele pode recolher mais de impostos. Faz qualquer operação de crédito, as empresas são todas americanas e o Pix não é. Então, quem está contra o Pix, está pró-crime organizado, porque o objetivo da Receita Federal, e foi comprovado agora, eu falo para o senhor que do Ministério Público... Aquele vídeo famoso, aquele que viralizou, o primeiro vídeo do Nicolas sobre o Pix, não se tratava de ser a favor ou contra o Pix. Todo mundo é a favor do Pix no Brasil. O que se tratava era controle de transparência, o Estado poder acessar... O fato que eu falei aqui, gente... chega a ser nojento a postura desses elementos, o ódio, eles chegam a babar de tanto ódio. Por quê? O Bolsonaro desmascarou tudo. Eles estavam aí desesperados em 2018 para trazer Geraldo Alckmin, não conseguiram. Tiveram que se aliar, né, toda aquela história que a gente viu tal, ao PT. E junto com o PSDB foi toda essa turma. Tudo junto. Você vê coisa mais nojenta e bizarra, que é o tal do Reinaldo Azevedo, até a Vera Magalhães, eles passam pano para todas as maiores atrocidades que esse sujeito faz. E a coisa é realmente estampada aqui, ó. PGR se manifesta contra mandato parlamentar à distância, que a PGR se manifestou. Por quê? O Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, né? Não pode exercer o seu mandato, porque, obviamente, se ele vem para o Brasil, ele será
um preso político de estimação do Alexandre de Moraes. Mas vejam como a mesma PGR que é contra mandato de deputado à distância, passa um paninho bem gostoso para aquela sujeita que estava naquela flotilha daquela Greta Thunberg, dias e dias e dias viajando, aquele barco cheio de substâncias nada ortodoxas, né, que vocês conhecem muito bem, agora está presa lá em Israel. Você sabe o que eles fizeram quando a Marinha de Israel chegou e interceptou o barco? O que eles fizeram? Todos eles que estavam naquele barco, jogaram todos os celulares no mar ali que eles estavam, todos os celulares, para justamente não rastrear quem estava bancando toda aquela barbaridade, aquela atrocidade que a gente estava vendo, né? Você imagina pegar o celular de Elisiane Gama, da tal da Luiziane Lins, é tudo junto daquela região nordeste lá, que a gente fala petista, tudo junto, misturado, né, que a gente até confunde. Mas vocês imaginam? Quem é que está bancando aquela sujeita lá? Quem está bancando aquela sujeita para fazer essas viagens? Será que é o fundo partidário? Ela tira do próprio bolso? Tira do próprio bolso da onde que arruma dinheiro? Porque eles têm as obrigações deles, tal, com o salário de deputado. Eles não falam nada. E é bom a gente pegar e mostrar esse vídeo para mais pessoas, porque tem muitos ainda que acham que essas pessoas é aquela parte limpinha do jornalismo, né? E não é. E não é. Eles vão fazer de tudo para poder defender. Se trata disso. O ganha-pão e a mamata deles. Esse é o fato. Vão fazer de tudo. É cada um pensando no seu próprio bolso. Pensa que o Vila está feliz aí com a baixíssima repercussão nas redes sociais. Ele não é nem 10% daquilo que ele foi em 2016, 2015, 2014, até 2017. Não é. E está nesse desespero aí danado. Praticamente implorando: olha, Lula, eu estou falando mal do Bolsonaro, me dá alguma coisa aí por debaixo dos panos. Debaixo dos panos é uma propaganda que solta ali, por exemplo, na Jovem Pan, que vai cair direto para ele. É assim que muitos deles fazem. Não vai pagar diretamente, não é isso que nós estamos falando. Às vezes é uma propaganda do governo: ó, esse aqui é para esse aqui. É assim, igual esses artistas mamateiros. Não tem almoço grátis para essa turma, isso é o fato. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, maceta o dedinho no like e vem fazer parte da nossa família, se inscrevendo aqui no canal. Já já eu estou de volta com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.